Estamos iniciando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela TV Araguaia, a sua araguaia.tv.br, a primeira TV web do Tocantins. E hoje o assunto é otorrinolaringologia. Nós vamos conversar com o médico otorrino, aqui da cidade de Palmas, da capital, referência aqui tanto na capital quanto no estado do Tocantins, né? É o doutor Antônio de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as doenças do dia a dia, as gripes, alergias, rinite, enfim. Então, hoje está conosco aqui o doutor Antônio de Deus. Doutor Antônio de Deus, seja bem-vindo ao Saúde é Tudo. Obrigado, pronto para trabalhar e ajudar essa população que está ouvindo, assistindo. Estamos aqui, vamos ajudar esse povo carente de informação. Obrigado, doutor Antônio. É um estado muito bom, um estado rico. Eu gosto de estar aqui, são 29 anos aqui. O que esse povo precisa? É que alguém ajude, que informe, que trate eles com mais atenção na área de saúde. É que nós vamos fazer aqui hoje. Maravilha. Até antes da gente começar, então, doutor Antônio, com as perguntas sobre as doenças, né, sobre a gripe, resfriado, até seria bom para que o povo, a população, os telespectadores nossos do TV Araguaia, que não é apenas do Tocantins, mas é do Brasil e do mundo, porque nós estamos na internet. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, para saber como é que foi, assim, o sonho do senhor, de jovem, para se tornar médico, fazer medicina, e depois o senhor, logicamente que o senhor não é do Tocantins, não é? E mas aí o senhor vinha para Tocantins. Conte pra gente como é que foi essa vinda pro Tocantins, que o senhor está aqui há 29 anos, 30 anos, 29 anos de Palmas. De Palmas. De Palmas, mas eu sou de Goiânia, eu estudei no Liceu de Goiânia. Liceu famoso. Estudei lá ginásio científico e como eu gostava mais de estudar do que os outros, aí foi me dada essa oportunidade de fazer medicina. Não, você estuda, você vai medicina. Então eu fui para a Federal, especializei lá no Rio de Janeiro em otorrinolaringologia, entrei no Exército como oficial médico e passei 13 anos em Recife. Quantos anos? 13 anos 13 em Recife. anos? 13 anos em Recife e já estou há 29 anos em Palmas. Eu tirei a farda e vim para Palmas. Aqui eu também trabalho no ML, médico legista, e trabalhamos no Hospital Otorrino, hoje Spásio Medicenter, e a gente está abrindo o Hospital de Olhos, abriu o Hospital de Olhos também. Então, quer dizer, nós estamos aqui contribuindo na área da saúde. Já 2 filhos, uma formada, outro terminando medicina em Belo Horizonte, na UFMG. A família está toda na minha área, viu? Que bom. O Tocantins agradece, doutor Antônio, né? O Tocantins, como eu falei na última entrevista, né, com as médicas que estiveram aqui comigo, nós falando o tanto que Palmas cresceu, né? Tanto na cidade em si, mas também na saúde. Então, hoje nós somos um polo de saúde na região norte, não é, do país. Não só é um referência, polo, nós somos referência. Porque o que aconteceu é que veio profissionais de alto nível para Palmas, especialistas. O CRM atuou muito tempo e eu trabalhei muitos anos no CRM, para que a gente tivesse realmente médico fazendo medicina, todo mundo com título de especialista. Então a gente primou para uma qualidade dos médicos. E quando você tem uma qualidade boa de profissionais, isso é referência. Isso. Então hoje o norte do Mato Grosso vem para Palmas, o sul do Pará, aquela região de Conceição, sul do Maranhão, essa região aqui. Olha, eu atendo paciente do norte do Goiás. Toda a área de Bahia vem para Palmas, por quê? Porque encontra aqui uma qualidade. E é isso que a gente tem que preservar. Isso é verdade, é verdade. Eu estou tendo o prazer e o privilégio de estar sempre entrevistando aqui, né, os profissionais, os médicos, né, já estiveram comigo aqui vários, ortopedista, pediatra, dermato, enfim. Esse é o trabalho nosso, né, do Saúde é Tudo, para levar informação para os nossos telespectadores, para a nossa população. Mas, doutor, então vamos começar, né? Que ajudar esse povo. Nossos telespectadores estão ansiosos para isso. Bom, nós sabemos, moramos num estado que é muito quente e que, ultimamente, as chuvas estão intensas, não é? E com isso muda, o clima muda e, consequentemente, com essa queda brusca da temperatura, surgem essas doenças comuns do inverno, né? Como gripe, resfriado, uma rinite e até mesmo a pneumonia.
Como é que nós podemos fazer para nos proteger de tudo isso, doutor? Então, essa época do ano, que nós estamos agora, já no final das chuvas, tudo está mofado, muito úmido, então nós temos que cuidar em especial da nossa casa. Como é que é isso? Então você vai ter que colocar tudo no sol, travesseiro, franga, lençol, colchão, 1 hora de sol, 2 vezes na semana ou 2 horas no final de semana. Sempre evitar varrer, espanar e ventilador, porque aquele pozinho debaixo da cama, aquilo é um ácaro, aquilo é rico em fungos, então aquilo é extremamente prejudicial à saúde, e isso é cuidar de dentro da casa. Certo. Uma outra coisa importante é abrir porta, janela para entrada de luz solar. A luz ajuda muito a matar, destruir esses ácaros, esses mofos, esses fungos que faz muito mal à saúde, principalmente pessoas alérgicas. Aí vem as extremidades. Quem mais sofre nessa época? Geralmente são as crianças, com gripes e resfriado, e os adultos e os velhinhos com pneumonias, e bronquites, pneumonias. Então, nós temos esses dois extremos que sofrem muito nessa época de muita chuva. Entendi. Bom, e por causa dessa alternância da temperatura, doutor, também é provável que pessoas alérgicas, né, que sofrem de rinite, bronquite ou sinusite, também tenham fortes crises, né? Por que isso acontece, doutor? Essas fortes crises? Frequentemente, a pessoa alérgica, geralmente tem um componente hereditário, a mãe ou o pai também são alérgicos, e a criança tem uma imunidade baixa e ela adoece com mais facilidade. Entendeu? Outra coisa é que a alimentação, às vezes, não tem um cuidado especial na alimentação, as pessoas exageram no gelado. Tem que maneirar um pouquinho, O ventilador, né? É péssimo para essas crianças alérgicas, porque o problema é um espirro, uma coriza, mas se você não cuida, isso vira uma rinite, uma sinusite, uma asma, uma bronquite, aí você tem várias complicações porque não cuidou no início. Então, o que nós temos que fazer hoje? Primeiros sintomas, como a criança começar a espirrar muito, corizar, entupir nariz, isso nós precisamos já levá-la a um postinho, levá-la a um especialista, levá-la a um médico, não ficar com aquela criança 2, 3 dias resfriada, começar uma febre alta, isso é péssimo. Certo. E, doutor, quando a criança está resfriada, está com a gripe e tal, o ar-condicionado faz mal também? Por exemplo, vai dormir, passar a noite, né? Ligar o ar faz mal ou não? Não, então, entenda de outra maneira. Porque o ventilador sim, mas e o ar? Mas entenda de outra maneira, não é o ar-condicionado, não é a temperatura de 20 graus que vai fazer mal. O que acontece muitas vezes é o choque térmico. Certo. Aquela criança está no ar-condicionado, aí vai para a sala, está quente, aí volta para o ar-condicionado, aí vai de novo. Essa mudança brusca de temperatura causa todo tipo de alteração. O problema é que as crianças, você tem que desligar o ar-condicionado, abrir a porta, abrir a janela para a temperatura equilibrar, para depois você movimentar as crianças. Entendi. O choque térmico que é o problema. Mas, por exemplo, a criança vai dormir, então vai para o quarto, vai dormir. Ali eu posso ligar o ar. Ligou o ar-condicionado, aí deixa vai dormir. passar suas 8 horas tranquila, aquela temperatura não tem problema. Porque se você pensar, por exemplo, o pessoal lá do sul é acostumado com 17, 18 graus no frio, senão morria todo mundo. Verdade. Então, entenda, o ar-condicionado é uma maravilha, só que a mudança de temperatura, você está no ar 20, 22 graus, aí você vai na sala, está 30, 35, esse choque térmico aqui é terrível. Então, é o cuidado que você tem que ter nessa movimentação dentro de casa. Eu prefiro que seja o ar-condicionado, porque ventilador, a não ser nos casos de alergia. O ventilador pode ser usado normalmente em pacientes não alérgicos, não tem problema nenhum. Mas se tiver alergia, tem que tirar o ventilador, tirar a vassoura, tirar o espanador, tirar tudo isso. Levanta o pó, a poeira e o ácaro vem. Só a criança é gripada o mês inteiro. Tá certo. Você dá o remédio, melhora, semana que vem está de novo. Por quê? Porque a casa é um ambiente que mais está sendo prejudicial. Tá certo. Bom, tanto a gripe como o resfriado são doenças infecciosas. A gente sabe que a gripe é causada pelo vírus influenza, não é isso, doutor?
e o resfriado, na maioria das vezes, pelo rinovírus. Gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores sobre a diferença entre eles e como estão ligados aos sintomas, né? E o nível de agressividade. Tá, vamos entender da maneira simples. Simples, até para o nosso telespectador entender, né? Quando nós falamos de resfriado, nós estamos falando de viroses superficiais. Aquela que irrita a garganta, que irrita o nariz, geralmente com febre muito baixa, sem grandes complicações. Esses resfriados, eles são muito comuns nas variações de temperatura, de mudanças de primavera, verão, outono, primavera. Então, tudo isso tem essas mudanças. Então, você tem viroses frequentes, resfriados frequentes. Agora, quando você trabalha com uma virose, com a gripe mesmo, aí você está trabalhando com uma patologia mais agressiva. E tem umas fortes, né? Que quando aí começa a febre alta, cama, dor no corpo, todo como se tivesse passado um caminhão por cima, quer dizer, a pessoa tem dor por toda a musculatura, então isso já é uma coisa mais grave que requer uma atenção maior. Então, quando no resfriado você dá um chazinho, você hidrata a criança, ou o adulto toma um chá, toma um negócio, um mel com limão, você consegue resolver, porque aquilo com 6, 7 dias resolve por si só. Agora, quando você trabalha com a gripe, aquilo já vem com uma potencialidade maior de virulência. Então, você derruba a pessoa, aí vem uma infecção bacteriana secundária, que é as infecções mesmo que você precisa tratar, porque senão você vai precisar internar, fazer soro. Então, já estamos trabalhando de uma coisa mais grave. Certo. Entra no antibiótico. Antibiótico, internação, e aí a coisa complicou. Complica. Aí pode tornar uma pneumonia, se não tomar sinusite, pneumonia, otite. Aí você tem vários graus de infecção. Por quê? Começa com uma coisa simples, não é cuidado. E aí o trem complica. Evolui para uma complicação. O que eu sempre faço, a prevenção. Começou um problema? Trata logo. Já procura, viu, gente? Um profissional, um médico, especialista. Não fica em casa tomando chá. Não vai por conta própria, não. Isso, porque geralmente nós perdemos a chance de tratar uma coisa simples que resolve com 2, 3 dias. Ou aí, quando você vai tratar tardiamente, você tem que fazer antibiótico 8, 10, 14 dias de antibiótico. E o custo muito mais elevado. Muito mais alto. Antibiótico é tudo caro. Caro, muito caro. É verdade. Não, tá certo. Bom, doutor, a rinite alérgica é a inflamação da mucosa que reveste o nariz. E é causada por uma reação alérgica, né? Que provoca sintomas como espirros, corizas, coceiras no nariz. Quanto tempo pode durar e quais são os causadores mais comuns e como tratar? Mas isso o senhor vai responder para a gente logo após os nossos comerciais. Porque já me avisaram aqui que a empresa precisa faturar, então nós temos que entrar no comercial. Mas vocês que estão nos assistindo, não saiam daí. Nós voltamos em 2 minutos. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Olá, amigos telespectadores, estamos de volta por o segundo bloco com o Saúde é Tudo. E hoje nós estamos entrevistando aqui o médico otorrinolaringologista Dr. Antônio de Deus. Referência na nossa capital Palmas e no nosso estado, para não dizer no Brasil. É uma pessoa simpática, um médico realmente atencioso, prestativo. Olha, eu vou puxando, não é que eu estou puxando o saco do doutor Antônio de Deus, não, mas ele é meu otorrino. Então, por isso que eu estou falando bem, porque eu o conheço. Bom, doutor,
No primeiro bloco, né, eu fiz uma pergunta para o senhor e aí nós tivemos que vir para o intervalo. Então, eu vou só repetir, né, para que o telespectador que está entrando agora, né, às vezes, sobre a rinite alérgica, né? Quais são os causadores mais comuns e como tratar, né? Então, as alergias, quando ela dá no pulmão, a gente chama de asma. Se der na pele, chama dermatite. E quando essa alergia é no nariz, se chama rinite. Mas é a mesma doença, é a mesma alergia. Então, ela tem várias causas. As principais causas das alergias respiratórias, que tanto é rinite, faringite e asma, são ligados àquilo que você respira, é os inalantes, que entram pela boca ou pelo nariz. Certo. E quais são eles? 90% são os ácaros. É os bichinhos que se alimentam da nossa pele, da descamação da pele. Não, são microscópicos, que fica no travesseiro, que fica no colchão, que fica no sofá, onde as crianças deitam, que faz lanche no sofá, na sala, vendo televisão. Então, aquele ambiente é muito rico em ácaros, que é o principal causador. Mas você também tem pelo de cachorro, pelo de gato, que é muito frequente. Eu tenho uma filha que é alérgica a pelo de cachorro e de gato. Ela entrou na casa, tem um cachorro... Já começa a espirrar. Então, esse tipo de alergia, por exemplo, quando você trabalha com pelo de gato e cachorro, é muito simples. É não ter o animal dentro de casa. Por quê? Senão você vai ter problema. Toda a limpeza com pano molhado e tal, cachorro no quintal, ou não ter o animal se for em apartamento. É melhor não ter. Se for em apartamento, de jeito nenhum. Bom, se for, por exemplo, ácaros, mofos e fungos, você tem ele em qualquer cidade do mundo cosmopolita, ele está em toda a região. Então, esse é mais complicado. Mas nós temos a vacina, imunoterapia com vacina para ácaro. É exatamente esse bichinho aí, ó. Aí o ácaro aí, ó. Mas sei que você está aumentando ele um monte de vezes. Esse aí nós estamos vendo bem, né, doutor? Está vendo bem ele, mas ele é microscópio. Você não consegue ver com o olho nu de maneira alguma. E é feio, né, doutor? Por isso que dá coceira esses trem, né? Irrita tudo. E é principalmente as fezes dele, porque isso aí defeca. E as fezes são muito irritantes para o nariz, para o olho. A pessoa tem uma conjuntivite alérgica, coça o olho, coça o nariz. Então, mas você tem vacina para ácaro. Já tem vacina para ácaro. Tem uma vacina que você faz semanal em adulto, tem as gotinhas que faz debaixo da língua das crianças. Semanal tem que aplicar? A vacina semanal para adulto, a partir de 9, 10 anos, e você tem as vacinas de gota debaixo da língua para as criancinhas. Tá. Então, o ácaro hoje está bem trabalhado. Então, você também tem outras alergias que não causam rinite, mas complica, que são as alergias alimentares, muito frequentes. Agora, nessa época de Páscoa, você vai ter muito chocolate, por exemplo. Demais. E tem pessoas que têm alergia ao chocolate, têm alergia ao leite de vaca, amendoim. Então, você tem vários produtos que provocam alergia também. E o senhor me proibiu de comer chocolate, o senhor está lembrado disso? Mas aquilo não foi pela rinite, foi pela labirintite. Justamente. Então, quando você fala de rinite, então você está falando de um irritante da mucosa nasal. Certo. Esse irritante pode ser esses que eu falei todos. E ele causa, principalmente, obstrução. Prurido, coceira, né, que é o prurido, obstrução. E quando não é cuidado, dói os seios da face, porque complica, vira uma sinusite maxilar, frontal, aquilo começa a doer a cabeça, começa a ter dor de cabeça. Quando você não cuida, começa a ter os abscessos, complicações dentro do rosto da pessoa com extremo mau cheiro. É aquela pessoa que espirra, tem um mau cheiro intenso, a pessoa que respira está com mau cheiro, ou seja, não cuidou de uma coisa que era uma rinite, evoluiu para sinusite, já evoluiu para abscesso, já complicou bastante. Então, o abscesso, quando a gente fala abscesso, é porque cria pus, não é isso? Cria pus, então aí fala abscesso, coisas simples que você podia ter eliminado o ácaro dentro de casa, podia ter botado tudo no sol, pano molhado, aspirador de pó. Aí não, você não fez nada disso e você teve a complicação. Entendi. Bom, vamos lá. Rinite bateu, viu? Rinite já está bem explicado. Está explicadíssimo, tá doido. Aí, confira os problemas respiratórios mais comuns do inverno. Bom, doutor, por que a pneumonia preocupa muito os especialistas no inverno? Bom, primeiro que nós estamos falando de dois extremos de novo. Pneumonia é diferente de asma, bronquite. Isso, a alergia já foi. Né? Agora, na pneumonia, nós estamos falando de uma infecção bacteriana.
Então, que começa com a gripe. Pneumococos, nós temos estafilococos, tem várias bactérias. E essa bactéria, quando aloja no pulmão, causa uma infecção, uma febre muito alta. Então, você tem as pneumonias. No velhinho, por exemplo, eu estou falando velhinho porque são os mais suscetíveis às pneumonias duplas. São mais fracos, né? Então, enche os dois pulmões de pus, de infecção, de secreção, e como é que respira? Então, já complica bastante. E o nosso bebezinho, nossa criancinha, aí o pulmão também encharca, você tem muita dificuldade respiratória, criança com febre alta, e a maioria dos medicamentos só faz efeitos injetáveis. Aí você tem que colocar no soro, tem que internar. Ou seja, as pneumonias são coisas graves. Quando você vê seus velhinhos, sua criança, teus filhos com problema de febre alta, vá para o médico, faça uma radiografia, ausculta aquele pulmão, aí você vai ver que um lado está todo tomado, já está respirando só pelo outro pulmão. Olha que coisa grave. Então você tem que entrar com medicamento injetável, porque cada complicação você pode ter até o óbito. Já aconteceu, várias pessoas idosas, crianças, virem a óbito por causa de pneumonia. Justamente. E por quê? Eu tenho medo de pneumonia. E outra coisa, quando você tem chuva, a pessoa toma chuva, às vezes o velhinho não enxerga direito, ele vai ali na rua e volta, ou vai na fazenda, vê uma cerca, ele volta, não vê, não enxerga bem, aí toma uma chuva, é uma pneumonia daqui a uns dias. Olha, eu até tenho aqui uma pergunta para fazer para o senhor, né? Que aí o senhor já falou, já tocou no assunto do velhinho tomar a chuva, né? Mas é isso. Eu já ia perguntar para o senhor, né? Se chuva causa resfriado, se isso é mito, é verdade, o resfriado, a gripe. Mas o que acontece, só explicando para você, vamos imaginar um idoso, estou falando idoso de 75, anos, 80, assim, 90. Meu pai faleceu com 98 anos, agora, uma pneumonia. Exatamente foi a história da chuva. Mas o que acontece com ele? Quando você toma uma chuva, o nosso corpo tem a mesma temperatura, nós somos homeotérmicos. Aí aquela roupa molhada, fria, ele tem que dispor de muita energia para o corpo ficar com a mesma temperatura. Ele tira energia de onde? Do organismo. E aí ele debilita, ele fica fraco. E aí é onde aparece uma bactéria oportunista e vai para o pulmão dele e vira uma infecção. Entendi. Então, não é a chuva que causa o problema, não é a água gelada que causa o problema. O que causa o problema é a baixa da imunidade, a mudança da temperatura. Você toma água muito gelada, o seu organismo vai juntar energia de todos os outros lugares para aquecer aquele tubo digestivo que você botou gelo demais. E aí as bactérias que estão na garganta, por exemplo, vai aproveitar a amígdala e vai causar uma infecção. Não é o gelo que causou a infecção, não é a chuva que causou a infecção. Mas foi através dela que a imunidade baixou. E aí a bactéria veio, o vírus veio. É desse jeito que funciona. Então, para vocês entenderem. O cara está gripado, tomar sorvete. Não tem problema nenhum. Não é o sorvete que causa nada. Então sorvete não tem é uma problema. delícia. Só que vai diminuir a temperatura, ele vai tirar energia de outro lugar e vai faltar, ele vai piorar. Então uma infecção que ele já tem. Do jeito que o senhor estava falando, eu já estava ficando animado. Falei, opa, então agora eu posso estar gripado que eu posso tomar meu sorvete. Não, pode não, porque vai ficar com problema. Muito cuidado. Tá certo. Bom, doutor, então nós estávamos falando de alergia, aí fomos para pneumonia. E agora nós vamos voltar na alergia. Né? O que é bom para alergia no tempo seco? Tá. No tempo de chuva, mofo, água, fica tudo mofado nas paredes, as roupas mofadas. E no tempo seco? Seco são as poeiras. São os pós. O pó. Então, aí você começa a ter pó dentro de casa também, né? Porque a parede que estava úmida, ela secou. E ela vai eliminar o fungo, vai eliminar ali, que estava mofado, vai cair, vai sair aquele negócio todo. E ele vai ficar no ar, vai ficar em cima da cama com problema. Então, você tem o pó também, vamos supor, muitas gramíneas soltam pó, para-chuvas, a semente e tal. Aquele pozinho da grama é alérgico. Você que trabalha numa fazenda, você trabalha aquele pozinho do galinheiro, com aquele vento, vai vir seca e o vento, né? E o vento espalha esse pó do galinheiro, do curral, dentro de casa. Esse pozinho é altamente causador de alergia.
Vocês estão assistindo, vocês estão ouvindo direitinho, né, meus amigos? Vamos tomar cuidado. Bom, doutor, gripe, agora vamos lá, gripe versus pneumonia. Nós já falamos e tal, mas como diferenciar a gripe de uma pneumonia? Né? Vamos imaginar, se você tem um resfriado, que é uma coisa leve, isso pode evoluir para uma gripe, que seria mais grave, e quando ela desce para o pulmão, essa infecção, essas bactérias no pulmão, você não tem uma defesa boa, você não tem uma imunidade boa, aí você tem a pneumonia, que geralmente são complicações. Primeiro vem o resfriado, né? Vem a gripe, depois vem as pneumonias. Então é uma complicação porque faltou tratamento, faltou cuidado com aquela pessoa. Então deixou tomar chuva, como você está falando, deixou no sereno, deixou no vento, a poeira, foi jogar futebol aí na quadra, geralmente aquelas quadras cobertas cheias de mofo, entendeu? Então complica bastante. Eu já vi que o senhor jogou futebol já. Bastante. Então já conhece, né? A questão das quadras cobertas. Bate a bola ali, aquele pó sobe. Aquilo lá judiava, né? Judiava. Nossa senhora, eu joguei muito tempo futsal, sabe? Eu gostava muito de futsal. Pois é, mas você lembra que o pó... sempre tinha o pó nas quadras, não tinha jeito, não. Entupia nariz, aquele mesmo, Verdade. Bom, doutor, quais os riscos da poeira doméstica? O senhor já falou pra gente, né? Que a gente tem que tomar cuidado, não usar aspirador, não usar espanador, não varrer. Não espanar e não usar ventilador. Isso são as principais. Porque espalha mesmo. Então usar o pano molhado, flanela nos móveis, e, se possível, o aspirador de pó. Então, por exemplo, as mulheres têm a mania, né? Antes de passar o pano, varrer. Não, mas o pozinho subir. Então aquele pozinho jogar logo a água e o pano puxar molhado. E depois o pano, né? Nunca varrer, porque você pode ver, nos países mais evoluídos, você sempre tem um aspirador de pó, até nos desenhos animados. O aspirador de pó é para tudo. Lá em casa tem um aspirador. Pois é, mas então aqui a gente quer essa história da vassoura. A vassoura não limpa, ela sobe o pozinho, depois ele vai assentar 3, 4, 5 horas depois, não assenta na mesa, no travesseiro, ele sai debaixo da cama, vai em cima do travesseiro. Em cima do travesseiro. Aí você deita com aquele pozinho que está debaixo da cama, aí a rinite nunca que vai sarar. Aí vocês estão assistindo, vocês estão ouvindo o doutor Antônio de Deus, vocês mulheres, né, que estão no dia a dia aí em casa, então não varram a casa, por favor. Joga uma água, puxa com rodo, depois passa um pano, ou se tiver um aspirador em pó, ajuda muito, tá bom? Bom, doutor, já me comunicaram aqui que nós temos que ir para o intervalo novamente. Então, peço para vocês que estão aí nos assistindo, não saiam daí, tá bom? Nós voltamos já, daqui a 2 minutos. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Olá, telespectadores amigos. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do Saúde é Tudo. E hoje o nosso entrevistado, o nosso convidado é o Dr. Antônio de Deus, médico otorrinolaringologista, proprietário do Hospital Otorrino, da Clínica Espásio, e agora tivemos a notícia aqui que ele nos passou, que em breve também um hospital oftalmológico, um hospital de olhos, tá? Doutor Antônio, então vamos aqui agora para o nosso terceiro bloco. No primeiro e no segundo bloco nós falamos muito sobre alergias, né? Sobre ácaros, essas doenças alérgicas como rinite, sinusite.
Agora, eu acho que nós vamos falar um pouquinho também de ouvido, de garganta, não é? Então, nós estamos aqui já no mês de março está indo embora, já estamos chegando em abril, e logo nós chegaremos aí no mês de julho. E aí o senhor sabe que tem as praias. É verdade. Né? Então, isso aí a gente sabe que também é um grande... O grande problema são as otites, as dores de ouvido. E aí eu queria que o senhor explicasse e falasse então para os nossos telespectadores. Só de orientar as mães para que não deixe a criança o dia inteiro dentro d'água. Deixa 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, depois tira, bota a roupinha dele, deixa brincar na areia, outras coisas, mas dentro d'água, se passa muitas horas, é aquela história, fica tudo friozinho por fora, mas aquilo tem que ser equilibrado depois. Aquilo vai gerar à noite uma febre alta, porque a criança... Você ficar muito tempo na água. Muito tempo na água de noite vai ter febre, vai ter problema, e o ouvido é um dos principais órgãos acometidos, é as dores de ouvido. Dores de ouvido acontecem principalmente nas praias, nos banhos, acontece quando está muito resfriado. Também pega uma gripe nessas praias e a secreção do nariz vai para dentro do ouvido, dá otite média. Então, nós temos que ter muito cuidado com o tempo de exposição na praia. Não é deixar de ir. Porque é bom demais, né? Mas então, vá, mergulhe 1 hora, troca a roupa daquela criança, bota uma camiseta, bota uma camisa, deixa brincar. Mas dentro d'água é 1, 2 horas de manhã, 1, 2 horas no final da tarde e pronto. Não é passar o dia, porque as pessoas, a mãe e os pais ficam ali... Fica dentro da água, fica ali na beira. Ou fica na beira, no barzinho, tomando alguma coisa gelada. E a criança fica d'água o dia todo. Aí à noite está tendo febre. Olha que problema. Tá vendo? É vivendo e aprendendo, né, doutor Antônio? Cuidado. Já estou com 58 anos de idade aí, ó. Hoje eu vim aprender isso aqui, a saber do doutor Antônio. Mas são 42 anos ensinando isso também. 42 anos de formado. Então ele tem que ensinar esse povo. É porque, assim, quando morava em Araguaína, nós tínhamos uma sociedade lá, nós éramos 6 amigos lá e nós fazíamos acampamento todo mês de julho no Araguaína. Nós passávamos 30 dias, 45 dias lá. Lógico, ia na sexta, voltava na segunda e tal, porque a gente tinha que trabalhar também. E eu via as crianças, né, o tempo todo dentro da água e tal, e aí depois, quando era à noite, era a trabalheira danada. Aí é menino chorando, é menino com febre, aí é correndo atrás de remédio e tal. Então tá explicado, passava o dia inteiro dentro da água. E os pais bebendo tomando, e tal, comendo um tiragostinho, um peixinho frito. Olha, mas aí depois as crianças sentiam, né? É verdade. Bom, doutor, de otite, aí nós vamos aí para garganta, né? Tem as amidalites, né? Tem a questão da rouquidão, né? Inclusive tem aí, a gente vê aí artistas famosos aí perdendo a voz, né? Tem a coleguinha lá, a Simária, que teve problema com isso. Recentemente o Zezé de Camargo num show faltou também. Então eu queria que o senhor falasse sobre a questão de rouquidão. Como eu estou aqui há 29 anos, o que eu mais encontro no meu consultório são os professores. Professores. A rede de professores, tanto municipal como estadual, eles fazem um concurso e entram para dentro de uma sala sem fazer nada de técnica vocal, de aquecimento vocal. Então eles não fazem, eles começam a trabalhar e dar aula, geralmente em 3 expedientes. Você já imaginou que é falar de manhã, falar de tarde, falar de noite, crianças sem microfone, sem nada, só na voz mesmo. Aquilo, a corda vocal é uma prega, é um músculo. E aquilo cria calo, cria nódulo, cria problemas gravíssimos por falta de um preparo dos professores na área de fonoterapia, de técnica vocal, de toda a higiene e terapia vocal. Porque aí você fazendo todos os cuidados, você vai ter uma voz por muito tempo. É a mesma coisa do cantor. Esse cantor começa a cantar aí nos barzinhos da noite, começa sem técnica, tomando gelado e cantando. E aquilo vai chegar a uma certa idade que a voz não aguenta. Você vê um Roberto Carlos cantando, mas ele nunca tomou gelado na vida dele. Não existe só água natural. Não você vê um chororó da vida, não vai tomar gelado nunca. No show daquilo é tudo com fonoaudiólogo, com otorrino, tudo cuidando daquela corda vocal. E você pega um professor desse, joga dentro de uma sala, e você não ensina a ele como cuidar da corda vocal, que é um instrumento de trabalho, vai dar problema. Você vê um jogador de futebol, você conhece também de esporte, que você foi jogador aí. Você acha que um jogador daquele futebol sai da casa dele e vai correr? Não.
faz um aquecimento, faz alongamento, faz porque se não entrou, machucou mesmo. Pois é, dá estiramento. Pois é. Então, se um jogador, para jogar 45 minutos... 45, meio tempo. Meio tempo. Aí tem um descanso, mais 45 minutos. Faz todo um preparo para não ter problema de músculo, que é a corda vocal. E um professor que trabalha 5 horas de manhã, sala e começa, 5 horas da tarde, às vezes trabalha de noite. Como é que fica isso? A voz não dura mais do que 10, 15 anos. E ele vai aposentar com 25, 30, com a voz que não mais exige, cheio de cirurgia, cheio de calo, cheio de nódulos. Às vezes ele vai ter que sair da sala de aula. E muitas vezes tem um remanejo de função, tem que tirar de sala de aula porque não tem como trabalhar. A voz acabou. Então, foi bom conversar com você sobre rouquidão para a gente alertar nossos professores. Precisa se cuidar do seu ambiente, do seu órgão de trabalho, que é a corda vocal, que é a prega vocal. Tem que ser tratada melhor. Não pode chegar aí dando aula assim, de manhã, tarde, de noite, sem um preparo, um aquecimento, uma higiene vocal. Precisa de coisa. Aí eles têm que passar, então, pelo profissional, por um otorrino, por um fonoaudiólogo, né? Antes. Mas o que eu queria, antes do que isso tem que passar, já que passou no concurso, passa pelo médico. Mas o que eu queria é que, na formação, para onde vem o professor? Do curso de letras, do curso de... Tem vários aí, áreas. Pedagogia, letras. Então, você tem a matemática. Então, no curso de formação dessas áreas, tinha que ter técnica vocal. Ele não vai dar aula, então tem que ter técnica vocal. Justamente. Isso então, teria que ter no estudo, na formação dele. Para que ele não chegue no ambiente de trabalho com toda essa dificuldade. Já é uma ideia aí. Nós temos que passar aí para os governos, né? Nós estamos aqui para ajudar, né? Nós estamos aqui para tentar ajudar esse povo. Porque o que eu mais vejo são os professores com a carga horária, porque permite ter 2 vínculos. Ele trabalha no colégio estadual de manhã, à tarde, à noite no municipal, ou então no particular e no estadual. Quer dizer, ele está sempre dando aula. E como é que você dá aula se não é falando? Justamente. Ele fala o tempo todo. Ele fala o tempo todo. Você que começou agora nessa área de rádio, de televisão, de locução, já vou ter que passar, já. Você vai ter que se cuidar na voz. Você está tomando água gelada. Ó. Pois é. Não pode. Já vou mudar, viu, doutor? Eu já botei a minha natural para não ter choque térmico, você não ter problema de rouquidão. A partir de hoje eu vou tomar minha água só natural. Pode deixar. Ajuda muito. Lá em casa, minha esposa é só natural. Pois é, a voz dela é melhor do que a sua. Ah, com certeza, com certeza. Por quê? Porque se cuida mais. Se você se cuida dessa sua voz, você vai ter um professor durante 30 anos. Você vai aposentar com a voz bonita, dando aula bacana. O cantor, se você se cuidar quando você começar a sua atividade, porque geralmente o cantor começa aí, né? Jovem, né? 14, 15. Jovem, novo. E já está com aquela voz aguda, aquele grito enorme. Aí chega 30, 40 anos, a voz está... Já está perdendo. O Zezé de Camargo aí já está... A voz está grave, acabou. Você está entendendo como é? Por quê? Porque não se cuidou. Você quer trabalhar nessa área? Faça técnica vocal, faça aula de canto, faça higiene vocal. Tem tantos cuidados. Tá certo, doutor. Vai vivendo e aprendendo. Bom, doutor, e as amidalites? Né? As amidalites são assim, na área da otorrinolaringologia, a cirurgia mais frequente que nós fazemos. Nós fazemos a cirurgia das infecções de garganta, quando você tem mais de 3, 4 crises no ano de amidalite purulenta, com infecção. Aí você tem indicação de cirurgia. Principalmente as crianças de 2 a 7 anos, que tem uma adenoide grande, que tem uma amígdala hipertrofiada, você tem indicação cirúrgica. As minhas 3 filhas tiveram que fazer o adenoide. E outra coisa, hoje você tem uma cirurgia muito frequente, que é o adulto com extrema halitose. Halitose é mau hálito, né? Porque nas amígdalas, naqueles buraquinhos das amígdalas, entra resto de comida, bactéria, e cria uma coisa chamada cáseum. E aquilo provoca mau hálito. Então, muitas vezes fala que é estômago. Não, né? Raríssimo. Raro o estômago. O negócio tem que mais, ter uma úlcera para dar. O pessoal fala de pulmão. Então, você tem que ter uma tuberculose para você ter mau hálito. E, geralmente, tuberculoses são raras. As sinusites dá mau cheiro, mas 90% são o caso das amígdalas.
Os dentes. Quando você tem cárie, quando você tem alguma coisa... Uma infiltração dentária, você pode dar, mas são pontuais. Você tratou aquela cárie, você tratou aquela gengivite, você resolveu. Mas e no caso, doutor, das amígdalas que dá essa halitose? Cirurgia. Cirurgia. Porque imagina a esposa com mau hálito acordar com o marido. Ou o marido com mau hálito acordar com a esposa. Não vai dar certo. Ou você vai conversar com o público com mau hálito. A pessoa fica constrangida, né? A pessoa fica constrangida. Então, as crianças sofrem bullying quando tem mau hálito na escola. Olha a confusão disso. Com certeza. Então, aí você vem as cirurgias para reparar a dor. Você tira aquela amígdala, você não vai ter mais aquele mau hálito. A criança com a amígdala hipertrofiada grande, com adenoide grande, você tirou, você resolveu o problema respiratório daquela criança. Olha aí. Entendi. Estamos acabando aqui, viu? Não, tá vendo? Ó, já deram um sinal para o horário aqui, nosso está acabando e está tão boa a conversa, viu? A conversa, o bate-papo é tão bom, a gente nem vê a hora passar. Mas pode concluir aí. Não, então as cirurgias são muito importantes, porque se resolve o problema. Certo. Não fica adiando o problema. E a criança sofrendo infecções repetidas, perdendo aula, perdendo colégio, perdendo as brincadeiras, o futebol, porque não pode ir porque está com infecção, está com febre. Olha aí. Verdade. Bom, doutor, como já nos avisaram, acabou o nosso tempo. E eu quero aqui mais uma vez agradecer a esse público, os nossos telespectadores, os amigos aqui do Saúde é Tudo e da TV Araguaia, pela audiência de vocês. A cada programa a nossa audiência está aumentando e eu quero agradecer a vocês por isso. E eu quero agradecer também ao doutor Antônio de Deus por ter aceito o nosso convite de vir aqui bater um papo conosco. Não foi fácil, e passar todas essas informações aí para o telespectador. Estou à disposição. Quando precisar, nós vamos de novo ajudar esse povo. Porque a gente vai envelhecendo, 42 anos de formado, eu acho que a gente tem que ajudar. Ensinar os jovens as cirurgias, ensinar os jovens no consultório e ensinar a população a se cuidar melhor. Tá bom. Muito obrigado, então, doutor Antônio. E, gente, até o nosso próximo programa. Um grande abraço. Fiquem com Deus.